Você muitas vezes diz coisas, mas não faz? Pois é, vamos falar sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Padre Isaac, sou aqui da comunidade Aliança de Misericórdia. Quero te convidar a conhecer ainda mais a nossa comunidade, os conteúdos que estão aí no canal selecionados para você. Você que também tem um desejo de crescer nessa dinâmica da espiritualidade, lá no meu canal, Padre Isaac Madureira, você vai encontrar também inúmeros vídeos sobre espiritualidade. Também te convido a conhecer os canais que estão ali nessa aba. Vai aí no canal da comunidade, entra na aba lá de canais, você vai ver também os nossos irmãos que estão fazendo um trabalho, os mais diversos dentro desta evangelização, e eu tenho certeza, você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar também, você vai se apaixonar e aproveita e se inscreve lá no canal desses nossos irmãos. Bom, quero pegar com você o evangelho que está em Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 12, que diz assim: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Olha só, ele está falando, eles têm autoridade para fazer isso. Foi dado a eles um poder que veio do alto para fazer isso. Pois bem, ele continua: Por isso, deveis fazer e obedecer tudo o que eles dizem. Olha que forte. E se eles têm autoridade, você tem competência, tem que ter realmente o dever de respondê-los, de realmente obedecê-los. Continua o texto dizendo assim: Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarraram pesados fardos e os colocaram nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Olha só. E continua: fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trecho da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, todos vós sois irmãos. Na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois só um é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Bom, essa é uma palavra bonita, tem muitas formas de olhar para esta palavra, mas quero me fixar aqui, nessa dimensão, de que falam, mas não fazem. Quantas vezes isso se torna uma prática na nossa vida? Você, pai, mãe, que tantas vezes fala as coisas para o vosso filho, mas na prática você não faz. Tem pai que fuma, mas quer que os filhos não fumam. Tem pai que bebe, mas quer que os filhos compreendam que a bebida não é importante. Ou seja, eles falam, mas não fazem. Estão envolvidos em vício. Querem realmente que a vida dos filhos seja uma vida de relacionamento, mas são os pais os primeiros a se enfurnarem, vamos dizer assim, gastarem o seu tempo todo com os meios de comunicação, sem ao menos dar o tempo apropriado aos seus filhos. E ali você vai percebendo que muitas vezes nós falamos, mas nós não colocamos em prática. E foi interessante uma vez na faculdade, o professor dizendo sobre os pobres, porque existe também, até no meio religioso, muitas vezes, essa coisa de nós dizermos sobre os pobres. Então se fala muito dos pobres, mas depois não se faz nada em relação aos pobres. E aí
esse professor falava, e aí foi interessante, porque justamente ele era responsável de uma área da qual nós fazíamos evangelização, e ele nunca foi lá cuidar ou atender ou dar atenção àqueles pobres, da qual ele dizia muitas vezes, nunca tinha tempo para os pobres, mas na sua boca estava sempre os pobres. O que é isso? Pois é, fala, tem autoridade, diz sobre os pobres, mas na prática não tem relacionamento com eles. Lá no meu canal, que eu trabalho bastante com espiritualidade, qual é o risco? Padre Isaac falar sobre espiritualidade, falar para você, olha, é preciso dar atenção à vida espiritual, é preciso dar o primeiro momento do dia, deixar, mas depois o Padre Isaac não faz. Então, sim, tem autoridade para fazer, porque esta autoridade foi dada, mas muitas vezes a prática não fala daquilo que está nos lábios. E aí nós vamos se tornando padres hipócritas, freiras hipócritas, homens e mulheres leigos hipócritas. Porque o pior testemunho é daqueles que muito falam e pouco fazem. Que falam uma coisa e nós estamos assim saturados, na verdade, de tantas palavras. E aí você percebe que ali há algo que não gera vida. Já comuniquei para vocês várias vezes. Bom, é importante o testemunho, mas não se baseie no testemunho das pessoas. Se eu, Padre Isaac, disser coisas que você sente como que é verdade, faça. Se um dia eu não der testemunho, continue fazendo, porque eu me acertarei com Deus, com certeza. Mas você precisa continuar. Por isso, você também recebeu muita autoridade no teu trabalho. Quantos de nós não damos testemunho da verdade no trabalho? Fazemos pequenos roubos, fazendo roubos realmente assim, de furtar o tempo. Esse é o furto mais comum. Alguém te paga pelo teu tempo, para você exercer um trabalho, e você faz um monte de outras coisas que não tem a ver com o teu trabalho. Como alguém está pagando por você, achando que você está fazendo aquilo, mas você não está. Aí começa lá nos trabalhos, né? Aqueles cartazinhos. Eu entrei numa farmácia esses dias e eu encontrei na farmácia ali numa área um pouco mais reservada, porque eu fui lá fazer teste de Covid. E aí, o que aconteceu? Tinha lá, lembro, né? Lembro alguma coisa assim, atenção, não se pode usar celular no momento do trabalho. O que aconteceu? Provavelmente alguns dos colaboradores estavam usando o celular para outras coisas no momento do trabalho. O patrão estava pagando porque nós recebemos por hora de trabalho. Então, quando você está recebendo por algo que você não está fazendo, percebe que depois nós somos um cristão que vai querer dar testemunho da verdade, da coerência, da fidelidade, mas nas coisas pequenas nós damos mau testemunho, vamos dizer assim, mas padre, todo mundo faz assim. Pois é, todo mundo faz assim e vai todo mundo para o inferno junto. Pois é, não é assim. Precisa falar, precisa dar testemunho daquilo que fala. E eu, falando isso para vocês, estou aqui realmente me comprometendo ainda mais, porque é preciso. Entende? É muito sério. Nesta quaresma, o Senhor vai batendo neste ponto várias vezes. E você precisa se tocar naqueles pontos em que o testemunho ainda não chegou. Deus os abençoe, multiplique a graça dele sobre você, para que possamos ser mesmo discípulos do Senhor, que o Senhor diz e faz. Ele não é homem para voltar atrás, para mentir. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.